O diretor da série de computação gráfica de Cavaleiros do Zodíaco soltou um depoimento recentemente na internet em resposta a uma pergunta do criador do canal Mundo Seiya. Inclusive, parabéns que tu é um dos raros canais de Saint Seiya que pega e fala de outras criações do autor Masami Kurumada, né? Como Ringen Kakeru, Fumono Kojiro, Otokozaki, etc. E o que acontece? Nessa resposta que ele deu, a pergunta mais precisamente foi se a saga de Poseidon, com o Deus dos Mares, né, estava para ser adaptada para computação gráfica. E ele falou que no momento não, talvez a posteriori, mas que tinha outras séries de Cavaleiros do Zodíaco a caminho. E se vocês quiserem ver o depoimento completo, depois entre no canal lá do Mundo Seiya. E o que acontece? Fica a grande especulação de qual a próxima série de Cavaleiros do Zodíaco que está sendo feita e que, teoricamente, é algo que vai ser em paralelo, isto é, uma outra linha, que não vai ser a da série de computação gráfica, né? Então, vamos com isso aproveitar para conhecer as séries de Saint Seiya que existem nos quadrinhos e que poderiam pegar e ganhar adaptações para televisão, além da saga clássica, né? Além do mangá clássico, né? Que é responsável tanto pela saga original, quanto por certas adaptações de filmes, pelo material, pela série de computação gráfica recente, etc. Então, venham comigo aqui, o Luiz do Monstros e Aventuras. Primeiramente, temos a série Next Dimension. Essa série é a continuação oficial do mangá clássico, onde temos viagem no tempo, batalha contra um 13º Cavaleiro de Ouro secreto, distorções interdimensionais, anjo caído, amazonas arqueiras e por aí vai, galera. Só para dar uma noção geral para vocês, né? Senão vai ficar um vídeo de 1 hora só falando do Next Dimension aqui, né? E o que ocorre? O que tem de fator a favor e contra essa série pegar e ser animada? A favor, nós temos o fato de que ela finalmente vai ser concluída esse ano, então a gente vai ter uma série redondinha, né? Que teve com isso vai ter em torno de uns 13 volumes mais ou menos, né? O que daria tranquilo, né? Para umas 3 temporadas, considerando a velocidade, 2 ou 3 temporadas, considerando a velocidade de adaptação da Toei, né? E, é claro, a favor também a gente tem o fato de que a gente poderia pegar e retomar o público mais antigo para televisão. Contudo, aí também vai o pulo do gato, que é... aí os pontos negativos. O material de Cavaleiros do Zodíaco, ele vende para o público antigo até hoje, seja bonecos, videogames, tudo mais, etc, né? E aquilo que mais arrecada dinheiro justamente são vendas. Os seriados, eles acabam sendo muito mais motivadores de venda do que simplesmente produções que lucram por si só, né? E o que ocorre? Muito do conceito da Toei de Cavaleiros do Zodíaco é de tentar pegar fã novo ao invés de fã antigo. E, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que foi uma série que saiu de animação que saiu anos atrás de Cavaleiros do Zodíaco, né? Apesar de muito fã antigo ter chiado, e eu sou fã da época da Manchete, eu vi muitas coisas boas e muitas coisas muito ruins em Ômega, mas deu pra acompanhar até o fim. Só que ela chegou a durar 2 temporadas de 90 episódios, porque foi um sucesso realmente razoável. E realmente eu vi muita garotada, muita gente recente entrando em Cavaleiros do Zodíaco e descobrindo por causa disso, né? Então, existe todo um público novo que precisa ser trazido, que desejam trazer, e fazer uma série pegando justamente você precisar ter assistido todo o material original para conseguir pegar e entender é uma coisa meio complicada. O que inclusive já faz anexo para outra coisa, né? Nós tivemos, entre essas séries novas, a gente teve, alguns anos atrás, Saint Achou, que era a adaptação... então outro mangá, né? Que é justamente a adaptação de um mangá que mostra como se fosse uma espécie de serviço secreto de guerreiras que servem pessoalmente a deusa Atena e lutando contra Ares, a deusa da discórdia, assim lutando contra fantasmas e contra guerreiras elementais vegetais, né? E o que acontece? O mangá é bem bacaninha, só que realmente você precisa diretamente ter
visto o mangá original para conseguir pegar e entender o mangá. Inclusive, quando ele foi virar anime, esse que foi um dos problemas, porque a animação original de Cavaleiros do Zodíaco, ela tem muitas diferenças em relação ao mangá original. Tanto que eu considero o mangá original 10 vezes mais a história mais bem feita do que o anime em certos aspectos. E o que ocorre? É porque justamente o anime estava sendo feito em paralelo com o mangá, então muita coisa foi sendo criada pro anime para ocupar espaço, só que várias informações começaram novas a chegar no mangá em contraste com aquilo que tinha do anime. Aí então eles tiveram que refazer outras coisas. Então o anime ele é bem divertido para sua época, eu gosto muito, mas porém realmente ele tem se tem buraco de roteiro no mangá, o anime ele é um queijo suíço, diga-se de passagem, sabe? Então, quando foi pego e feito a adaptação justamente de Senchashou para animação, o pessoal esqueceu de que que tinha um anime totalmente diferente do que era o conteúdo no mangá. Então, você não ia entender Senchashou se você tivesse visto a animação original. Você teria que ter lido o mangá original, para então você pegar e considerar que o anime é uma coisa paralela, entendeu? A história ficou muito confusa para televisão. Então, isso, e fora alguns outros probleminhas de adaptação, né? Então, com isso, Senchashou, apesar de ser um mangá muito legal, ele resultou em uma animação que foi cancelada após uma temporada. Quem quiser pega, assiste, que é curtinho lá na Crunchyroll. É divertido de você pegar e assistir de boa. Se você considerar como um universo paralelo, você pega e vai de boa para assistir. Pra assistir bacaninha, né? Mas não é uma coisa nossa, grandiosa. E aqui temos outro motivo pelo qual Senchashou, de como é um material que precisa de mexer muito para fazer funcionar na televisão, e já teve um anime que foi fracassado, também é outra obra que nós podemos descartar. Mesmo tendo, inclusive, um sucesso razoável, de forma que, inclusive, tá tendo ainda alguns capítulos extras do mangá que estão saindo no Japão, porque ele fez um sucesso considerável. Tanto que fez sucesso a ponto de que teve um anime, né? Então, Next Dimension tem mais chance do que a Senchashou, porém, tem os seus poréns aí no meio, né? A próxima, então, Lost Canvas, que também já ganhou anime no passado, só que foi cancelado na metade. Então, Lost Canvas, ele trata de um universo alternativo de Cavaleiros do Zodíaco. Calma que eu já vou explicar por que é alternativo, inclusive, galera. E onde a batalha ocorre no século XVII entre o exército da deusa Atena e o exército do deus Hades. Só que ao longo do mangá nós descobrimos que tem uma divindade que modificou o fluxo do tempo para criar uma realidade própria. Isso a gente descobre mais pra frente no mangá. Inclusive, o que acontece quando foi concluído o mangá de Lost Canvas, ele fez tanto sucesso a ponto que ele gerou uma série de extras, que são os Gaidens, onde tínhamos um volume para cada um dos Cavaleiros de Ouro, e depois teve ainda mais alguns volumes, que mostram histórias antes de Lost Canvas, paralelas a Lost Canvas, inclusive pouco depois de Lost Canvas, né, enriquecendo muito o universo e mostrando também outras divindades interagindo justamente com os cavaleiros, né, tanto para o bem quanto para o mal, né. Então, se fosse feito um anime novo agora, como o material original não apenas está terminado, mas diferente do Lost Canvas da animação antiga, a gente tem um monte de extra, daria para ficar um material extremamente rico, incorporado dentro da animação, sabe? Começaria como se fosse só uma batalha contra o deus Hades no início, e depois você descobriria várias outras divindades, a ideia de cada Cavaleiro de Ouro ter sua genealogia, né? Sua linha de mestre e discípulo bem contada também, com séculos de luta para defender a Terra contra os mais diversos espíritos malignos, sabe? Seria muito legal. Só que, porém, Lost Canvas, como eu disse, foi um anime que foi cancelado no passado. É um anime recente também, como a gente achou. E o que acontece é que o estúdio original dele, inclusive, faliu!
Pois é, faliu por causa de Lost Canvas. Lost Canvas, até onde vi, ele fazia um sucesso razoável, mas não um sucesso avassalador a ponto de cobrir os gastos e prejuízos com outras animações que não estavam fazendo sucesso do estúdio. Então, isso ajuda a afastar bastante o desejo da Toei de pegar e adaptar essa saga, pelo menos no momento, talvez daqui uns 10 anos. Então, provavelmente, Lost Canvas não é o caso. Então, até o momento, Next Dimension é aquele que tem a maior chance. Se a gente achou em Lost Canvas, eles acabam indo lá para baixo. Pois bem, o próximo material que a gente vai falar aqui é um dos meus favoritos, que é a Saga G, que simplesmente é uma realidade alternativa, onde o deus Cronos ataca o santuário da deusa Atena e começa uma guerra pelo fluxo do tempo. E o que ocorre, gente? Eu adoro esses materiais aqui, galera. Essa saga não apenas está completa, como ela chegou a ter mais 2 continuações. E nelas, a gente acaba tendo, inclusive, os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros dos Heróis clássicos pegando e retornando como os novos Cavaleiros de Ouro para lutar contra guerreiros das mais diversas mitologias. E o negócio evolui para luta contra outras dimensões, monstros da mitologia grega que acabam pegando e retornando, galera. Então, o que ocorre seria, como temos não simplesmente uma, mas 2 sagas completas, mais outra ocorrendo agora, mostrando que é uma coisa que tem sucesso até hoje no Japão e que está finalmente voltando aqui pro Brasil, já que tivemos uma edição com alguns problemas que veio no passado e agora temos esse material de altíssima qualidade, galera. Então, o que ocorre? Seria um material assim perfeito para adaptar, já que história fechada dá para tranquilamente dividir em 3 temporadas o primeiro volume, né? O primeiro, inclusive, botar uma coisa de dividindo entre diversas questões mitológicas no meio, uma saga só contra os gigantes, outra saga só contra os monstros mitológicos, depois conclui contra o Cronos. A mesma coisa ocorre com os diversos tipos de grupos de guerreiros que pegam e aparecem em outra saga. Então, e fora isso, sucesso contínuo. Além disso, é uma coisa que você consegue começar do zero sem nunca ter visto Cavaleiros do Zodíaco, já que o negócio vai para anos atrás. Inclusive, tem um mangá extra que nunca veio pro Brasil, que é o chamado Episódio Zero, que é uma aventura solo do Aiolos de Sagitário, onde o irmão caçula dele tá como discípulo e ajudante numa missão lutando contra divindades egípcias. Gente, seria assim, é quase basicamente o filme prequel perfeito que todo mundo sonhou de Cavaleiros do Zodíaco, esse episódio 0 de... Não confundir com o episódio 0 de animação, que foi lançado na época quando foi lançado a saga de Hades na televisão, né? Que era um episódio pegando e compilando, fazendo meio que um resumo dos principais acontecimentos dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, o que ocorre é que essa saga, ela seria muito boa para adaptar, mas tem 2 detalhes. O desenho dela é todo trabalhado, então você tem um trabalho extra de criação de layout, de criação de identidade visual para fazer essa animação. E 2, ela já existe há está completando quase 20 anos de existência do episódio G e até hoje não teve animação, não sei o motivo específico, sabe? Então, a grande pergunta... Então, esse material, ele acaba chegando no mesmo nível do episódio G para ser adaptado, com uma diferença que um pouquinho melhor, no mesmo nível do Next Dimension, com a diferença de que daria para você começar do zero, atrair público novo tranquilamente, e você teria aqui, enquanto o Next Dimension daria material para uns 2, 3 aninhos, aqui você daria material para você fazer, assim, 7 anos de produção tranquilo, cada um arco completo, sem problema. E Next Dimension talvez até ficasse muito melhor, como de repente uma trilogia de filmes de animação, coisa como, por exemplo, a Toei tá tendo muito sucesso com os filmes de Dragon Ball, puxando material, o galera antiga pro cinema e depois botando no Crunchyroll, né? Então, talvez esse fosse o caminho, né? Fazer, talvez, aquilo que a gente tenha, que realmente vazaram uns designs de animação pro Next Dimension mesmo, não para as HG, talvez Next Dimension vire material para cinema, enquanto vire episódio G seria a série para animação.
Prosseguindo, então, nós temos ainda Darkwing, que é uma série que tem um conceito de Isekai. Vamos resumir. Isekai são aquelas histórias onde o protagonista pega, sai da nossa dimensão, vai para uma outra dimensão onde ele ganha poderes para lutar contra o mal. Fazendo um bem resumão. Recentemente a gente tá numa onda de Isekais onde o protagonista morre de verdade no nosso mundo e ele acaba parando em uma outra realidade alternativa. Isso, ele nunca mais vai voltar pra cá, mas ele tem que viver nesse outro mundo com os poderes dele. Então é uma questão de não retorno mesmo, de você realmente se adaptar à nova realidade. E o que acontece? Existe um Isekai de Cavaleiros do Zodíaco, que é uma saga totalmente nova, porque é um universo totalmente paralelo. Darkwing seria asa sombria, asa das trevas, asa negra, né? É o seguinte, ele fala de um estudante que ele acaba morrendo com outros colegas deles num acidente, e ambos, quando eles morrem, eles vão justamente pro submundo do Hades, da mitologia grega, e ele se torna justamente um guerreiro defensor de Hades, e no qual ele tem que lutar contra uma deusa Atena, que aqui nesse mundo é maligna, e tenta atacar, e tá tentando dominar o mundo espiritual. Isso no começo, que a saga vai ficando cada vez mais complexa, nós temos depois a aliança entre Atena e Hades contra o inimigo comum, sabe? Então, como eu disse, é uma coisa totalmente invertida, e o lado bom, dá pra começar do zero pra você pegar e assistir sem problema. 2, o traço, ele é muito mais próximo dos traços tradicionais de anime e mangá, então muito mais fácil de você pegar e criar uma identidade, menos trabalho pra você criar uma identidade visual pra você fazer um anime desse, né? E ele tá em produção contínua, então apesar dele não ter sido concluído, ele já passou mais dos 40 capítulos, se não me engano, né? Então, dá tranquilamente pra você fazer umas 2 temporadas, dá pra você fazer tranquilamente umas 2 temporadas, né? Já tem... Na prática, você já tem um ou 2 grandes arcos completos entrando numa nova saga atualmente, né? Esse mangá, inclusive, Darkwing, ele é inédito no Brasil, né? E por que Darkwing, das asas, né? Porque ele é uma referência ao fato, justamente, do protagonista ele usar a armadura de Wyvern, né? Que é um tipo de dragão... E a armadura dele é toda preta, né? Então, justamente as asas negras do protagonista, sabe? Então, pode ser uma coisa bem interessante. E eu acho que, justamente como a gente tá nessa... Ele usa justamente um estilo de história que está muito em voga, no qual você faz anime adoidado, apesar da alta concorrência, é algo que muita gente assiste, sabe? Então, esse, na minha opinião... seria talvez aquele com maior chance de pegar e fazer uma adaptação no momento, né? Então, pra mim, né, fica Darkwing no topo, embaixo Saga G, depois embaixo Next Dimension, e vamos falar do último, né, que eu acho que, apesar de ter um traço muito próximo e perfeito para anime, ele não foi concluído e ainda tá na metade, ele não concluiu o arco principal dele, né, então ele vai demorar mais 1 ou 2 anos para isso, né, então por isso não tem como ele adaptar de anime agora, somente quando ele acaba mesmo, mas sim, seria justamente o Rise of Poseidon. O que é Rise of Poseidon? Nesse quadrinho, o que acontece? Após Hades e Poseidon terem sido derrotados, né? O que acontece é que surge uma nova vilã, que a ideia dela é rebutar a vida no planeta, meio que exterminar todas as formas de vida do planeta, né? Como representante dos deuses do Olimpo, pra, assim, pegar e evitar que os humanos continuem ficando tão poderosos. Afinal, os humanos derrotaram dois deuses do Olimpianos, e os restos dos deuses estão ficando meio com medo. E o que acontece? Para evitar esse extermínio geral do planeta, Hades e Poseidon, usando aquilo que sobrou das suas energias residuais, ele junta esses poderes para ressuscitar o antigo exército de Poseidon, que era pequenininho, então é uma galera... Então, tem energia suficiente para isso, pelo menos não o exército inteiro do Hades, né? E ao mesmo tempo restaurar suas armaduras. Além disso, tem Cavaleiro do Poseidon que ainda tá vivo, então que facilita bastante o processo, né? E a ideia básica é que eles, dentro de 24 horas,
que provavelmente é o quanto, inclusive, deve durar a vida deles, já que é uma ressurreição temporária, precisam pegar e derrotar justamente essa deusa. E o legal é que, de um lado, temos os Cavaleiros de Poseidon, finalmente a gente conhecendo o passado e motivação de cada um deles, e a evolução dos poderes dele, o que é bem bacana. E do outro lado, os Cavaleiros que servem justamente a deusa Nêmesis, que está atacando a Terra, eles são, na verdade, guerreiros da mitologia grega que viraram imortais e estão servindo ela. Então a gente vai conhecendo uma história diferente da mitologia grega, que na verdade é história pessoal daquele guerreiro, o que é bem bacana. Eu gosto muito, não está sendo publicado no Brasil ainda, e a gente entende porque ainda não... Só tem um volume que foi lançado no Japão agora, e no momento saem os capítulos a cada 2 meses, né? Pra formar um volume demora bastante, né? Então, é aquele que provavelmente, assim que acabar, deve pegar e ganhar uma animação, né? Ou, por outro lado, se Cavaleiros do Zodíaco, computação gráfica, ganhar uma animação, ganhar uma temporada de Poseidon, como eu disse, nesse Rise of Poseidon a gente tem o passado de cada um dos cavaleiros do Deus dos Mares, né? Então eles podem pegar justamente parte dessas histórias e colocar justamente para enriquecer justamente o arco tradicional de Poseidon na história, se isso acontecer, né? E por fim, eu acho que essa tríade que é com a maior chance. Em primeiro lugar, Darkwing. Em segundo lugar, Cavaleiros do Zodíaco Saga G. E em terceiro lugar, o Next Dimension. Reforçando ainda uma coisa. Next Dimension tá acabando agora. Então, a gente não sabe... Então, a gente só vai ter na prática... quando sair justamente os últimos capítulos do mangá, ou quando justamente acabar a série de computação gráfica de Cavaleiros do Zodíaco, né, que aí dá para eles fazerem foco propaganda da nova produção, realmente descobrir que série nova vai ser essa. E eu quero a opinião de vocês, qual produção nova de Cavaleiros do Zodíaco vocês acham que estão vindo aí? Coloquem nos comentários, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!